Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Gilberto Barbosa, mas eu sou muito conhecido aqui na cidade onde eu vivo como Giba, assim os meus amigos me chamam. E também eu tenho fama aqui de ser uma pessoa muito séria e muito honesta, características herdadas do meu pai. Ele era um sujeito assim, e também era Gilberto, e também era Giba. Tanto que eles me chamavam de Giba 1, porque o meu pai era Giba e eu virei o Giba 1. Eu acho até que teve algum jornalista, alguma pessoa famosa que tinha também esse pseudônimo. E pegou. Então eu virei aqui na cidade o Giba 1, um homem sério. E é com toda essa minha seriedade que eu quero contar uma história impressionante que eu vivi. Eu estive com uma alma do outro mundo, com certeza absoluta. O mais impressionante é que não foi no cemitério, não foi num hotel abandonado, não foi num hospital abandonado, não foi no interior de uma igreja, não foi numa escola, numa casa antiga, não foi. Porque quando o assunto é alma apenada, é uma assombração, esses locais são os mais propícios para esse registro de atividade dessa espécie, né? Essa energia. Eu não vou nem chamar de energia negativa, não, Paulinho. Vou chamar de energia. Porque muitas vezes, uma alma do outro mundo, quando aparece alguém, há um objetivo, há um sentido. Especialmente nesse meu caso havia. Vocês vão entender. Mas eu vivi esse fato totalmente sobrenatural, contrariando todas as regras. Porque eu vivi isso no Alto Posto São Cristóvão. Esse Alto Posto São Cristóvão ele foi muito conhecido na minha cidade. Então ele teve fases. Houve um período, daqueles anos 60, dos anos 70, que o seu Romero era o dono do posto. Então, esse posto teve uma fase áurea quando o seu Romero era o dono. Por que foi a fase áurea? Porque o seu Romero, aqui na cidade, ele inovou, ele trouxe os lavadores de carro. Quando eu falo lavadores de carro, as pessoas imaginam que estejam ouvindo que sejam esses lavadores de carro pessoas, né? Homens que lavassem carro ou mulheres que lavassem carros. Não é isso. Lavadores de carro é uma peça. Essa peça ela é hidráulica, é onde você coloca o carro, o chassi do carro você coloca sobre essa peça e aí, apertando o botão, aquela peça sobe e você pode lavar o carro por baixo. Esse era o charme do Alto Posto São Cristóvão, o de lavar o carro por baixo. Foi a primeira fase, quando o seu Romero era o dono. Então foi entre os anos 60 e os anos 70. Depois, o posto passou por um período muito difícil. Terminados os anos 70, ele teve fechado, ele fechou durante os anos 80 e só foi reabrir a partir de 95
quando um neto do seu Romero, Romero inclusive era o sobrenome da família, Renato Romero, um dos netos, nasceu com aquele mesmo ímpeto do avô de tocar o negócio, de ter o posto. Então ele reabriu a partir de 95 o posto, só que ele remodelou. Era o mesmo posto, o posto ficou fechado esse tempo todo. Aí deu uma remodelada e ele criou algo fantástico que a nossa cidade ainda não conhecia, a loja de conveniência. Então o Renato ele vem com aquele espírito do avô, ele cria o novo posto, o alto posto, daquela forma que o avô havia imaginado, que foi sucesso nos anos 60 e 70, e ele vem com tudo a partir de 95. Só que agora, com a loja de conveniência, que era justamente ali que nós descobrimos que posto não era lugar só de abastecer o carro, não era lugar só para você lavar o carro. Nós descobrimos que o posto não era um lugar só para trocar o óleo do carro, mas a chamada loja de conveniência, ela acabava servindo à cidade, especialmente aos jovens da cidade, como uma ponte para estreitar a distância entre amigos. Era um ponto de encontro exatamente aí. Até vou usar uma expressão do inglês que acabou servindo para o Alto Posto São Cristóvão. Point, virou um point. Afinal, eu pergunto hoje, através da história da meia-noite, quem é que nunca reuniu a galera ao redor de um carro estacionado num posto? E cada um pode escolher, e melhor ainda pagar pela própria bebida, jogando conversa fora a noite inteira, com direito à trilha sonora, porque essa trilha sonora vem dos veículos, né? E tem carro que tem cada som, isso sem abusar demais do volume para que a vizinhança não seja importunada. E assim virou o Alto Posto São Cristóvão, virou um point, especialmente noite de sexta-feira e de sábado. Na nossa cidade não havia nada melhor para fazer do que um encontro. Para onde você vai? Vou para o São Cristóvão. E todo mundo já sabia onde ficava o posto, a loja de conveniência. E ali a gente vai descobrindo, naquela loja de conveniência, as coisas gostosas que poderiam ser feitas lá. Eu descobri, por exemplo, a tal da latinha de refrigerante de Coca-Cola. Eu batizava com algumas gotas de vodka. Afinal ninguém é de ferro. Então não ia resolver tomar só a Coca-Cola. Então colocaram assim algumas gotinhas de vodka naquilo, ficava gostoso. E ao mesmo tempo, se for beber, beba com moderação, pelo amor de Deus, eu bebia pouquinho. Mas naquele dia, especialmente naquele dia, eu estava na minha terceira latinha já, do refrigerante, misturado com gotinhas de vodka. Não era uma bebida forte. Eu ficava assim alegrinho, mas nunca estive perto de ficar embriagado. No entanto, foi exatamente naquela noite de sexta-feira que tudo aconteceu no Alto Posto São Cristóvão. De repente, e depois da terceira latinha de Coca-Cola com vodka, me deu uma vontade de ir ao mictório. A única coisa que o Renato Romero não havia feito, ele não trouxe o banheiro para perto da loja de conveniência. Ficava lá depois, ficava bem no fundo do posto, os banheiros ficavam bem no fundo, depois dos lavadores de carro. Já expliquei para vocês o que são os lavadores de carro. Tinha uns lavadores de carro lá no fundo, o banheiro, o masculino, e ao lado o banheiro feminino. Eu tive que ir ao banheiro. Tinha tomado 3 latinhas de coca, lógico, misturado com gotinhas de vodka. E quando eu fui, logo na entrada do banheiro havia assim uma pia equipada com 2 torneiras e um espelho paramentado por algumas manchas escuras, comprometendo um pouco a reprodução das imagens que se refletiam ali. Faltava ainda o Renato Romero dar uma caprichada a mais no banheiro,
conforme a minha narrativa. Com mais alguns passos e tentando assim respirar o mínimo possível, porque estava um cheirinho forte, eu acho que vinha, não era nem de qualquer sujeira do banheiro, eu acho que vinha de baixo, sabe? Aquele cheiro mais forte. Eu cheguei ao urinol. Alguns segundos foram bastante para eu debandar a minha agonia de fazer ali o meu número 1, né? O famoso xixi. E depois eu voltaria para os amigos que estavam me esperando. Afinal de contas, eu estava pensando em partir para a minha 4ª latinha de Coca-Cola misturada com aquelas gotinhas de vodka. Já estava pronto para a minha marcha de volta até a loja de conveniência que nessa sexta-feira tinha os carinhas, tava o Daniel, tava o Miguel, tava o Alexandre, tava o Ricardo, tinha todo mundo lá, o Pururuca, que é um apelido carinhoso que a gente tinha dado por uma pessoa, tava o Pepe e tinham as meninas. Meu Deus do céu, eu até vou poupar de dizer os nomes delas, porque era uma menina mais bonita que a outra, tava gostoso demais. Então eu já estava me preparando para voltar. E quando eu estava preparando para sair do banheiro, para voltar, pensando na minha 4ª latinha de coca, batizada com gotinhas de vodka, e principalmente pensando nas meninas, eu fui totalmente surpreendido. Uma estranha figura postada de frente ao velho espelho. Mais do que a presença daquela figura em si, eu estranhei o fato de eu não ter escutado o som de nenhum passo anunciando a chegada daquela figura. Aparentemente, era uma mulher. Sim, se tratava de uma mulher bastante maltrapilha. Essa mulher estava usando a calça com várias partes esgarçadas e dava para eu ver que aquela calça que ela estava usando, ela estava com queimaduras na calça. Sabe quando a calça está sapecada, queimada? Sem contar que eu também vi as pernas mirradas daquela senhora com inúmeras marcas de sangue coagulado e a pele dependurada da perna, e também a blusa tinha rasgos suficientes para deixar à mostra uma parte do abdômen repleto de traços roxos e feridas, porque havia também queimaduras naquele abdômen. Talvez aquela mulher precisasse de um auxílio, de uma ajuda. Só não estava necessariamente diante de uma pessoa que pudesse ajudá-la, porque eu não era a pessoa mais indicada para isso. E aí eu falei para a mulher: dona, com aquele meu jeito de ser e de falar, dona, eu não sei se a senhora percebeu, mas a senhora entrou no banheiro errado, que é o banheiro masculino, o banheiro dos homens. O banheiro das mulheres é logo... E estava mostrando para ela, eu ia dizer logo ali, né? Ficava do lado. O banheiro das mulheres é logo... O silêncio dela, mais do que incômodo, passara a ser agoniante para mim. E me fazia desejar sair logo dali. Eu perguntei para ela: tá tudo bem com a senhora? Ela estava dentro do banheiro dos homens. Eu até fiquei assim um pouco envergonhado, porque eu ainda não havia guardado o meu material dentro da cueca e fechado o zíper da calça. Eu fiquei até um pouco envergonhado. Tá tudo bem com a senhora? Foi a minha pergunta para aquela mulher. Àquela altura, eu não sabia se a mulher mais parecia uma mendiga, porque ela estava bem maltrapilha. Eu não sabia se ela foi espancada em alguma mostra de crueldade humana, ou ainda pior que isso, tivesse sido vítima de uma violência sexual. Só que havia a roupa queimada, a pele que parecia solta. Será que alguém ateou fogo nessa senhora? Meu Deus do céu, isso tudo ali diante de mim, e eu sozinho torcendo até para que alguém mais chegasse naquele banheiro.
como eu não obtive resposta dela, eu lancei uma outra pergunta. A senhora precisa de ajuda? A senhora quer que eu chame alguém? Lógico, alguém para ajudar a senhora? A mulher insistia em permanecer de cabeça baixa, emudecida, apenas encarando o espelho de soslaio. Não havia observado antes, mas as mãos da mulher também estavam queimadas. As costas das mãos dependuradas. Ela lança um olhar na minha direção, agora saiu do espelho e olhou diretamente para mim e moveu a cabeça na minha direção. Ela queria falar. Eu estava pronto para ouvir, mas o meu medo foi maior. Confesso que nessa hora o pavor foi tamanho e tanto que eu não consegui ficar mais no banheiro para acompanhar o desfecho do que aquela senhora necessitasse. E já eu do lado de fora agora do banheiro, crente que talvez meus amigos, quando eu saísse de lá, estariam entregues ao riso compulsivo. Eles tirariam um sarro na minha cara, porque obviamente que eles devem ter visto a mulher passar. Não era possível que não vissem, porque o banheiro ficava nos fundos do posto, mas alguém que quisesse ir lá tinha que passar em frente à loja de conveniência. E quem sabe até algum amigo mais sacana tivesse indicado aquele banheiro onde eu estava como sendo dela, da mulher. Então eu fiquei esperando já a gozação, a brincadeira, o que me deixaria muito envergonhado, porque no posto tinha muita menina do meu interesse. Só que quando eu saí, que eu cheguei até assustado à loja de conveniência, não havia nenhuma gargalhada. Os amigos continuavam falando sobre algum assunto, eu não me lembro se era de futebol, alguém fofocava sobre a Paula, uma das garotas que estava lá, também a Giovana, a Suzana, a Daniele, enfim, as meninas mais lindas daquele pedaço da nossa cidade estavam lá. Ninguém fez qualquer brincadeira comigo. Talvez estivessem fazendo cena, não era possível. De repente os risos iriam irromper apenas quando a mulher saísse do banheiro, saísse do sanitário. No entanto, os minutos foram passando, se transcorreram, e tanto ela, a mulher, não cruzava a soleira da porta da loja de conveniência, como os meus amigos não diziam nada. Até que uma das meninas, e foi exatamente a Paula, que era muito atenta, ela olhou para mim e falou: Gibaum, o que foi? Já disse a vocês que o meu apelido é esse. Gibaum, o que foi? Você parece que viu um fantasma. Aí um dos amigos ali presentes, ele também reagiu da mesma forma. É verdade, o que aconteceu, Gibaum? Em meu íntimo, eu queria dizer tudo o que eu tinha visto, mas eu não consegui falar absolutamente nada. E fiquei, lógico que assustado. Como eu já tinha pedido a outra latinha de Coca-Cola, um dos amigos já tinha até preparado e batizado com mais algumas gotinhas de vodka para mim. Eu peguei a latinha, não cheguei a beber. Eu voltei de novo mais ou menos até, assim, o meio do caminho. Não voltaria nunca mais naquele banheiro. Mas eu voltei até o meio do caminho e fiquei observando essa mulher sair de lá. Aí perceberam que eu ficava olhando pro banheiro. A menina, a Paula, que havia feito a observação, contou para todo mundo. Olha como tá o Gibaum. Ele tá assustado. Ele parece até que viu fantasma. E aí veio mais ou menos umas 5 pessoas pro meu lado. E eu não suportei. E eu falei: olha, que eu vi uma mulher dentro do banheiro. Ah, para de brincadeira. Que mulher? A loira do banheiro? Alguém brincou comigo, a loira do banheiro? E eu respondi: não, era uma senhora. Aí descrevi a mulher, inclusive maltrapilha. Foram até lá comigo. Nada. Ninguém. Absolutamente ninguém. O próprio Renato Romero, neto do seu Romero, que estava também presente no posto, ele era o proprietário, ele tomou conhecimento. Só que eu observei que ele deu importância para aquela minha informação. E ele me ajudou, inclusive, a verificar o que estava acontecendo. Ele deu importância. No entanto, a mulher não foi mais vista. E eu fui embora para casa naquela sexta-feira para amanhecer o sábado com uma certeza. Eu tinha visto uma alma do outro mundo.
A história poderia ter terminado exatamente aqui, e eu estaria discutindo com vocês o que de fato teria ocorrido, e quem sabe alguém suspeitasse: peraí, será que não teve mais gotinhas de vodka nessa Coca-Cola do que você imaginou, não? Em Gibaum? Não. A minha resposta definitiva é não. Porque exatamente após tudo isso ter acontecido, no sábado seguinte, Renato Romero me ligou, me chamando para que eu fosse até a casa dele. Lá eu estive com a família. Eu não era nascido ainda no ano de 1972, quando aquilo aconteceu. A família dele me inteirava a respeito do assunto, porque eu não era a primeira pessoa que via aquela senhora naquele banheiro. Lá em 1972, aquela senhora maltrapilha dormia naquele posto. No entanto, numa noite, alguém comprou na bomba de gasolina do posto gasolina a granel. Naquele tempo se vendia em garrafões. A pessoa pegou um garrafão de gasolina para socorrer um carro que estava parado em algum lugar. Só que quando essa pessoa extremamente maldosa adquiriu aquela gasolina, na volta, essa pessoa tropeçou nessa senhora. Segundo o que se apurou, ela tropeçou, ela não viu, a senhora estava dormindo no escuro. Ele tropeçou e ele levou um susto. E parte, esse garrafão que ele levava era de vidro, não era garrafão plástico. Esse garrafão caiu e essa gasolina se espalhou sobre aquela senhora. E ele ficou tão fulo da vida, que eu acho que era o único dinheiro que ele tinha para comprar o combustível. Olha que maldade. Naquele tempo se usava muito a caixa de fósforo e não o isqueiro. Ele fulo da vida, porque a senhora, eu acho que continua a dormir. Devia estar embriagada. Ela continua a dormir. Ele foi, acendeu um daqueles palitos de fósforo e atirou fogo no corpo daquela mulher, que lamentavelmente, mesmo socorrida, inclusive no próprio posto, uma das pessoas responsável pela lavagem de carro pegou aquela mangueira que sai aquela água naquela velocidade, jogou na senhora, piorou a situação porque parte da pele dela se soltou. E essa senhora acabou falecendo. Isso em 1972, quando agora nós estávamos no ano de 1999, portanto, muitos anos depois. Nem nascido eu era ainda, porque quando dos fatos, eu contava a idade de 25 anos. O episódio triste havia acontecido fazia 27 anos, nem nascido eu era. Dei detalhes para a família de Renato sobre tudo que eu presenciara. E foi a partir daquele dia que o próprio Renato com a família acabaram encomendando missas em sufrágio à alma daquela senhora, cujo nome eu agora sabia era Maria Angélica de Souza. Pedimos pela sua alma e a partir desses fatos, jamais qualquer coisa relacionada a ela aconteceu. Naquele posto, o Posto São Cristóvão, que existe até hoje na minha cidade. História impressionante. Foi assim que aconteceu comigo e que me fez entender que existem muitos mistérios ocultos entre o céu e a terra.